Olá, graça e paz a todos. Um privilégio mais uma vez estar aqui no Perguntas do Coração. Hoje quero compartilhar o que está no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 5 em diante. Diz o texto da palavra do Senhor que Jesus, vendo uma multidão que vinha para ter com ele, uma grande multidão, disse a Filipe: onde compraremos pães para todos estes comerem? Mas ele dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu e disse-lhe: Senhor, 200 dinheiros de pães não será suficiente para que todos eles comam um bocado. E então, eu não vou continuar lendo todo o texto, que o texto é um pouco extenso, mas a história se desenvolve da seguinte maneira. Um discípulo chamado André chega para Jesus e disse: Senhor, tem aqui na multidão um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes. E Jesus disse: mande que traga aqui para mim. E mande também que as pessoas se assentem sobre a relva. Assentaram a multidão de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. E Jesus então começou a partir aqueles pães, aqueles peixes, havendo dado graças, e mandou que os discípulos repartissem com a multidão, que eles começassem a distribuir com a multidão, e as pessoas comeram, até que todos estavam satisfeitos, e então Jesus mandou que recolhesse o que havia sobrado. Ainda recolheram 12 cestos cheios de pães. Muito bem. O que nos chama muito a atenção nesse texto é quando Jesus faz essa pergunta a Filipe, porque queria experimentar Filipe. Bom, eu creio que Jesus fez essa pergunta, todo esse texto está aqui para a gente meditar, porque há um propósito da parte de Deus para conosco. Não que Jesus precisasse saber a resposta, a atitude de Filipe, porque ele já conhecia antecipadamente. Mas Filipe, ele era um rapaz muito metódico, né? Ele não gostava de arrodeios, ele gostava de ir direto ao ponto. Quando Jesus pergunta para ele que onde compraremos pães para todos estes comerem, ele já responde que 200 dinheiros não seria suficiente. Parecia que ele já estava com a conta pronta, né? Então ele era aquele rapaz que ele não gostava de muita conversa, ele já ia direto ao ponto, já queria objetividade, queria que já tudo ficasse explicado. Um pouco assim, apressado em suas decisões, em suas palavras, em seus raciocínios. E Jesus então faz um teste com Filipe, exatamente porque Filipe, ele já estava andando com Jesus já havia um tempo, porém ele não ainda havia entendido o propósito de Deus, o cuidado de Deus para conosco. E aquele momento que Filipe fica de alguma forma muito preocupado com aquela situação, a ponto de fazer uma conta, a ponto de fazer uma matemática na sua mente para dar resposta, né, àquele momento. E Filipe com certeza viu que não havia possibilidade de dar resposta, digamos assim, no campo da normalidade, no campo daquilo que era comum, né? Precisaria então de um milagre. E Filipe então naquele momento vê um milagre sendo operado diante dele, não somente diante de Filipe, mas de toda a multidão. As pessoas que estavam ali foram alcançadas por aquela bênção da provisão celestial na pessoa de Jesus. Então há muitas pessoas que já estão como Filipe, andando com Jesus, e talvez andam ansiosas, preocupadas e não têm entendido o cuidado de Deus, o propósito de Deus, a capacidade de Deus em cuidar de nós, a capacidade de Deus, o cuidado dele para conosco nos mínimos detalhes da nossa vida e nos grandes detalhes da nossa vida. O texto diz que era uma multidão tão grande, aproximadamente era 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Então era uma multidão muito numerosa. A gente pode chegar a uma conclusão que poderia ter aproximadamente 15.000 pessoas naquela multidão. Mas Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes, a ponto de toda aquela multidão comer, ficar satisfeita, ficar totalmente tranquila, saciar sua fome no seu corpo físico, e ainda sobrou 12 cestos cheios. Bom, há muitas pessoas que vivem uma vida sem compreender a provisão de Deus, sem aprender a confiar na provisão de Deus, sem aprender a confiar na provisão de Deus no deserto da vida, no deserto da caminhada, no dia a dia da vida. A pessoa acaba ficando apavorada, apressada, preocupada, insegura, com medo das situações que desenvolvem à nossa volta. Isso revela a nossa falta de confiança em relação ao cuidado de Deus. E esse texto nos revela o cuidado especial que o Senhor tem para conosco na pessoa de Jesus. E Filipe precisou de
verdadeiramente dar aquelas respostas, precisou de gastar, digamos assim, a sua mente, a sua matemática, para fazer conta, para descobrir que 200 dinheiro não seria suficiente para poder comprar pão para toda aquela multidão. 200 dinheiro representaria 200 dias de trabalho de uma pessoa. Então era um dinheiro considerável, né? E era quase um ano de trabalho de uma pessoa para comprar pão, e não seria suficiente. Então Filipe, naquele dia, ele experimentou, ele teve uma experiência linda do milagre da parte de Deus, da provisão de Deus para nós. Há muita gente vivendo essa vida aqui, talvez mergulha em depressões profundas, mergulha em medos terríveis, mergulha em tristezas que vão se seguindo dia após dia, por não aprender a confiar na provisão de Deus, por não aprender a descansar em Deus. Quando colocamos nele a nossa confiança, quando entendemos que ele cuida de nós, quando entendemos que ele verdadeiramente se preocupa conosco, que ele providencia para nós aquilo que nos é necessário no nosso dia a dia, que ele mantém a nossa vida. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando a gente entende esse cuidado especial da parte de Deus, então isso se transforma em paz dentro do nosso coração. E é disso que muita gente precisa nos dias de tempestade da vida, nos dias de adversidades, ao atravessar o deserto do caminho. Todos nós precisamos de ter essa convicção do cuidado de Deus para conosco, de que Ele opera milagres, de que Ele faz aquilo que é impossível aos homens, aquilo que é impensável, aquilo que é incalculável, aquilo que é verdadeiramente milagre, Ele opera em nossa vida. Aquilo que transcende a nossa própria compreensão, que transcende as nossas matemáticas, transcende aquilo que a gente pode calcular, aquilo que a gente pode esperar. Ele nos surpreende porque Ele é maravilhoso. Ele nos surpreende com milagres extraordinários. E é disso que cada ser humano precisa nessa caminhada. É disso que cada um de nós precisamos, cada dia, estar prontos para compreender, para entender. Filipe, naquele dia, não estava pronto, não estava entendendo. Ele não havia ainda percebido, não havia compreendido ainda o cuidado de Deus. E ele teve aquela lição linda na sua vida, que ele aprendeu naquele dia, aquela lição maravilhosa do cuidado de Deus para com o seu povo. Que a gente possa viver essa vida aqui, mesmo no meio das lutas, das dificuldades, mas aprender a descansar o nosso coração no cuidado de Deus. Descansar o nosso coração naquilo que Ele pode fazer por nós na pessoa de Jesus. Que a gente aprenda que Ele quer nos alimentar nos desertos da vida. Ele quer nos dar o verdadeiro sustento. Um sustento que vai além daquilo que é comum, daquilo que é normal. Um sustento que é espiritual, que é celestial, que é produto de um milagre, que é fruto da sua presença conosco, que é fruto da sua misericórdia para conosco na pessoa de Jesus. Que a gente possa entender essa verdade, viver essa verdade para a glória do nome de Jesus. Que assim seja, que a sua vida seja abençoada, que nós possamos nos entregar ao Senhor cada dia, entendendo que Ele cuida de nós, que Ele tem algo especial para nós, que Ele verdadeiramente nos ama com um amor incondicional, com um amor eterno, com um amor celestial. Que o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida, falar de maneira profunda em teu coração, e dar a você a convicção, a certeza, a paz maravilhosa de que Ele cuida de nós. Que assim seja em nome de Jesus. A graça e a paz do Senhor Jesus seja no teu coração. Amém.